nós estamos falando da igreja, algumas coisas aqui, lógico. Lembrar que Paulo, falando da revelação que ele teve, nós vemos que foi essa dispensação que nós estamos vivendo hoje, ela foi dada a Paulo, né? Assim como Moisés foi o apóstolo da lei, que ele subiu no monte e recebeu de Deus todo o apostolado dele para a lei, para a construção do tabernáculo, tudo ele teve revelação lá naquele monte. Aqui também, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, recebeu do Senhor na glória toda a doutrina para esse tempo aqui. Então Paulo foi o apóstolo da igreja. Ele fala o meu evangelho, né? O evangelho de Paulo. O que é o evangelho de Paulo? É tudo que pertence a esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Então essa verdade, né, os apóstolos, os demais apóstolos que estavam com o Senhor aqui, eles reconheceram o apostolado de Paulo e entraram para fazer o trabalho juntamente com ele. Porque não foi dentre eles, né, que o Senhor tirou um para ser apóstolo. A gente, por que dos 11 que sobraram, exatamente foi substituto de Judas Iscariotes, né, lá em Atos, quando eles escolheram Matias? Não foi errado aquilo, tá? Não tem nada errado. Ele tomou o lugar de Matias, inclusive era profecia, né, que ele tomasse outro o seu encargo. Ele fez, e fizeram isso, estava tudo certinho. E podemos perguntar, por que não foi dentre eles que o Senhor tirou um para ser apóstolo aqui da igreja? Teve que vir uma pessoa que nem era apóstolo, né, dentre eles, que não tinha andado com o Senhor. Por que isso? Porque eles tinham relação com Israel. Entende? Eram 12 apóstolos, inclusive, por causa das 12 tribos de Israel. Então o apostolado deles estavam diretamente ligado a esse tempo aqui. Entendeu? Por isso que eu digo que o que eles entendiam não existia isso aqui ainda, isso aqui estava aqui. Né? Então a comissão, a compreensão deles é que eles iam para o milênio, eles iam para o reino. Por isso que eles pregavam o evangelho do reino, que era isso aqui, que o rei ia estabelecer o reino dele. Só que quando aconteceu esse fato aqui, o fato de abrir essa dispensação, na dispensação da graça, quando o Espírito Santo veio, embora eles estavam esperando essa promessa da vinda do Espírito Santo, na realidade estava começando, nesse dia de Atos 2, no dia de Pentecostes, uma nova dispensação, que era a dispensação da graça. E o que caracteriza essa dispensação é a habitação do Espírito Santo no homem. Isso nunca existiu antes. Então isso aqui faz parte dessa verdade. E daí o Senhor o Senhor trouxe uma pessoa, por assim dizer, de fora, dentre os apóstolos, né? Uma pessoa de fora, embora era um israelita, né? Para fazer dele um apóstolo. Então, realmente era alguém que não tinha nada a ver com eles. E o apostolado dele foi recebido na glória. Ele conheceu o Senhor glorificado. Porque um apóstolo é necessário, para que ele seja um apóstolo, que ele tenha conhecido o Senhor. É recebido diretamente do Senhor o apostolado. Então, esses que hoje se denominam apóstolos, ele tinha que ter andado com o Senhor, ele tinha que conhecer o Senhor, receber o apostolado diretamente do Senhor. E isso aconteceu com Paulo. Ele foi arrebatado e na glória foi que ele recebeu o apostolado dele e trouxe. E os demais apóstolos, vendo isso, entenderam o que se passava aqui agora, pela doutrina de Paulo. E era algo novo para eles.
O próprio Pedro fala assim que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que para eles eram coisas novas, né? Mas eles entenderam e eles entraram na bênção ao ponto tal de Paulo também dizer que a igreja ela foi fundada, né? Os fundamentos, ele fala dos apóstolos. Ele não fala só dele, ele põe eles junto, né? Lembra Efésios 2:20, né? Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele coloca eles, os apóstolos, junto também nessa edificação, porque todos trabalharam nisso, e esses profetas, apóstolos e profetas, são os profetas dessa época aqui, da igreja, não os profetas do Velho Testamento, profetas do Novo Testamento. Por quê? Porque foi necessário, devido que esse tempo da graça é diferente, logicamente, do tempo da lei. Porque nesse tempo aqui, havia apenas um lugar de adoração, e esse lugar era físico, que era Jerusalém. Aqui agora, haveria apenas um lugar, mas não físico. Né? Ou seja, não ia ser numa cidade, ia ser em vários lugares. É um só lugar, uma só verdade, mas isso seria em cada localidade. Assim que os apóstolos não podiam, não tinham condições de estar, logicamente, em todos os lugares. Então, os profetas eram levantados pelo Senhor nas assembleias e nas localidades para falar aquilo que Paulo estava falando. Então, esses profetas, eles não é como capítulo 14 de Coríntios, né, que diz, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Né? Esses profetas não é o mesmo profeta. Esses profetas eram os profetas que falavam, e eles eram a voz de Deus, e todo mundo submetia, assim como submetiam aos apóstolos. Então, essas verdades que vieram por Paulo, é a doutrina de Paulo, é o apostolado, né, o evangelho de Paulo, veio trazendo as verdades para nós hoje, igreja. Então, se eu quero saber o que o Senhor tem para mim diretamente como cristão, que sou um cristão, eu devo recorrer aonde? Às cartas de Paulo. As cartas de Paulo. Por quê? Ah, mas não é a palavra de Deus? Tudo é palavra de Deus. Sim, tudo é palavra de Deus. Só que Deus falou com Israel, falou em outras eras, aqui em outros tempos, mas eu não estou lá, não estou aqui, eu estou aqui, ó. Então eu devo buscar as coisas. Toda a escritura, né, como fala Romanos 15:4. Lê o versículo, por favor. Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, toda a Escritura é de Deus, sim, toda a Escritura foi escrita e para nosso ensino foi escrito. Mas o que é? Ensino direto? Não, é ensino de Deus para nós. Porque nós aprendemos, como nós falamos, por Gênesis, Êxodo, Levítico, Lamentações de Jeremias, tudo foi escrito para nós, e é consolo para nós, é exortação, paciência, né? Paciência e consolação das Escrituras, sim. Mas em termos de você tomar diretamente da palavra de Deus para você, é isso aqui. Isso é tempo da graça, é as cartas de Paulo, né? Porque
Se eu abro o Levítico, é a palavra de Deus, eu vou tomar tudo isso aqui para mim. Daí como eu vou ver que eu vou ter que sacrificar a ovelha, vou ter que, enfim, dar o dízimo, como fazem e dar dízimo, enfim, tudo aquilo que na lei está escrito, eu vou ter que fazer então, porque é a palavra de Deus, né? Então as coisas não são bem assim. Nós devemos dividir bem a palavra de Deus para não sermos envergonhados, como Paulo fala para Timóteo, a segunda carta, capítulo 2, versículo 15. E veio por Paulo, nós falamos ontem, ressurreição dentre os mortos, veio Espírito Santo habitando em nós, veio igreja, que é o corpo de Cristo. A diferença de igreja e corpo de Cristo. Sabe qual a diferença da igreja e do corpo de Cristo? Isso, exatamente. O corpo de Cristo são os crentes vivos. E a igreja, ela abrange todos os crentes, desde aqui, do início da dispensação da graça, até o final. Então todos pertencem à igreja. Agora, os vivos é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo nos fala de dons, de tudo mais. Agora, no céu não precisa de dom, não. No Hades não tem dons, né? Então isso aqui... Mas eles fazem parte da igreja. Todos que viveram, todos os crentes dessa época da dispensação da graça, fazem parte da igreja. E enquanto vivos, corpo de Cristo. Uma coisa nova, falando do corpo de Cristo, nós vemos que existe também para nós, trazido por Paulo, memorial, que é a ceia do Senhor. Ceia do Senhor, o Luiz falou lá em Ribeirão Preto, coisa interessante, que existem apenas 2 passagens que nos fala da possessão, sendo uma coisa do Senhor, né? Vamos dizer que essa mesa aqui, ó, essa mesa é minha. Então existe o dia do Senhor e existe a ceia do Senhor. É algo que recebe o nome de coisa dele, é como ele tivesse comprado isso. Então existe o dia do Senhor, que é hoje, que é o domingo, que é o dia da ressurreição dele, é o dia do Senhor. Então, o Senhor tomou esse dia, o domingo, que era o primeiro dia da semana, para ele, é o dia dele. É o dia do Senhor. Só que o dia do Senhor para nós não é o sábado do judeu. Você fala, então o domingo é o sábado judeu? Não, não é. Porque o sábado do judeu era algo completamente distinto. Eles não podiam fazer nada, não podiam trabalhar, até se ele fosse caminhar tinha que ter uma distância, não podia ser de tal medida. E isso não é para nós. Entendeu? Por quê? Porque hoje o cristão, ele tem o dia do Senhor, logicamente o Senhor permitiu que esse dia fosse feriado, né? Em uma grande parte no mundo, esse dia é feriado, é guardado esse dia. Isso foi soberanamente feito pelo Senhor, para que os cristãos pudessem ter esse privilégio nesse dia, de poder estar juntos, celebrar a morte do Senhor, que foi... instituída para esse dia também. Então é o dia dele, é o dia que ele ressuscitou e vai ser um dia eterno, né? Até os números na Bíblia, o número 8 é coisa nova, é uma coisa nova para sempre, que é o primeiro dia da semana, né? Esse é o número 8, que na verdade veio 7, no primeiro dia da semana foi um dia eterno, que foi o 8º dia, na verdade, que é o dia do Senhor. E tem a ceia do Senhor, que é dele também. É uma coisa que é dele. Então nós celebramos a ceia do Senhor, no dia do Senhor e na mesa do Senhor. Então Paulo trouxe para nós esse memorial. A gente pode dar uma lida nisso, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, por favor.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Só um detalhe aí nesse contexto aí. Ele fala: este é o meu corpo. Lê esse versículo, por favor. Esse é o meu corpo que é partido por vós, né? É isso que fala aí? Ele é dado, né? Esse é o correto, este é meu corpo que é dado por vós, não foi partido, é dado por vós. E esse memorial aí, que nós estamos vendo, onde que nós encontramos ele? Onde é que foi encontrado isso aí? Paulo veio com uma coisa nova, né? Mas isso já tinha sido acontecido. Quando que aconteceu isso aí? Pode falar, querido. Isso, foi aqui, né? O senhor estava aqui vivo ainda, né? Entre os 12, né? Que na verdade foram os 11 que comemoraram a Páscoa ali. Com o Senhor, ceiaram com o Senhor. Foi nesse momento que aconteceu aí. Então, se Paulo estava trazendo algo novo aqui, será que ele estava emprestando do judaísmo para trazer para cá? Será que é isso? Será que Coríntios 11 é um empréstimo do judaísmo? Não é? Porque o que aconteceu aqui, o que aconteceu no dia lá que eles reuniram para celebrar, né, a Páscoa lá com o Senhor, os 11, naquele dia o Senhor fez esse memorial. Vou poder ler lá então, né? Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O Senhor fez isso, e ali, nesse momento aí, não era... Como é que chama aquele pintor lá? O pintor que fez o Leonardo da Vinci. Isso não era o quadro de Leonardo da Vinci. Ali eles estavam comendo, né? Estavam ceando ali, estavam comendo. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão. Não tinha apenas um pão na mesa, ele tomou um pão que estava na mesa, partiu e deu para eles, falando: Comei dele todos, isso é o meu corpo que é dado por vós. Pegou uma taça de vinho, eles estavam tomando vinho também, tomou do vinho e passou para eles: tomai deles todos, esse é o meu sangue que é dado por vós, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Pois vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia que beba novo no reino do meu Pai. Não de novo. Aí fala de novo, não fala? Versículo 21. De novo? Não é de novo. Tá? Até que eu... dá licença. Até que eu beba, vírgula, novo, vírgula, no reino do meu Pai. Não é beba outra vez. Né? Tá, isso aí, porque essa palavra aí, vamos dar uma lida nesse versículo. Como é que fala aí? 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças
e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Porque a palavra aí no grego é kainos, ou seja, é de uma outra forma, não é outra vez, é beber de uma maneira diferente, essa é a palavra, é diferente, uma nova forma. Por quê? Porque ele não está, esse fruto da vida aí que ele está falando, não é apenas o cálice que estava no o fruto da vida, ele estava falando de Israel, que ele não tomaria mais dos frutos de Israel daquele jeito que ele estava tomando até aqui. Porque eu vou voltar a tomar do fruto da vida, aqui ó, no milênio, ele está falando isso aqui ó, tomarei do fruto da vida, e outra vez, de uma nova forma. Esse tratamento que ele estava tendo com Israel, não ia ser mais desse jeito. Então, a vida aí é simbolizada como Israel, que é o Salmo 80, né? Versículo 8. Então aqui ele vai tomar outra vez do fruto da vida, mas de uma nova forma. Tomarei novo convosco, uma nova forma. Tá? Então, não é outra vez que ele vai fazer outra vez isso. Ou seja, ele não é... Porque dá a impressão até que ele vai celebrar a ceia ali outra vez. Não é isso que ele está falando. Ele está falando tomar do cálice, tomar do fruto da vide de uma nova forma aqui. Ou seja, com Israel, ele vai tomar dos frutos de Israel de uma nova forma. Como nova aliança. Não é isso que ele fala? Esta é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Que Novo Testamento é esse? É aqui, ó. Aqui no milênio que vai ser estabelecido o Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento não é isso aqui, a igreja. Tá? Muitos pensam, nós fazemos Novo Testamento, né? Nós fazemos nova aliança, o Novo Testamento. Novo Testamento é isso aqui, ó. Porque se existe o Novo Testamento, porque existiu o Velho. Tá? Uma boa leitura em Hebreus, vocês vão ver claramente que é isso. Hebreus 8, principalmente, com uma boa leitura, é dito que... Vamos ler os versículos, vai? Hebreus 8, por favor. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto.
não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Então você vê que interessante, ele está falando esse concerto que foi feito, né, aqui com Israel, na lei. Inclusive ele coloca Moisés trazendo o modelo, que eram sombras daquilo que ia ser futuro, né, que ia ser futuro no milênio. E esse foi chamado de concerto. Foi feito um concerto, uma aliança, um testamento aqui. Só que daí, quando o Senhor estava dando a vida dele ali, ele fala que esse sangue que ia ser derramado seria o sangue nessa nova aliança. Com quem? Com eles. Então o escritor de Hebreus está deixando bem claro que a nova aliança, lembrando a profecia dita, eis que vem dias que firmarei uma nova aliança com a casa de Judá e com Israel, e vai com base nas melhores promessas e que é o milênio, que é isso aqui, ó. Então, o milênio vai existir, todas as bênçãos que serão dadas aqui, tudo que eles vão ter aqui, como Israel, porque Israel, a promessa deles ainda não se cumpriu. A promessa de bênção para eles não foi cumprida ainda. Será cumprida quando? Aqui no milênio. Só que é aquilo que nós estávamos falando, que não existe reino sem o rei. E eles vão ter que aprender isso, que o rei já veio e deu a vida dele, inclusive. Era necessário que o próprio Senhor desse a vida dele por eles, que o sangue dele seria a paga, né, a necessidade para que o reino pudesse existir. Porque o testamento, esse novo testamento, ele só ia ter vigor com a morte do testador. É isso que fala em Hebreus lá, bem claro. Que um testamento só tem vigor com a morte do testador. Enquanto o testador vive, ele não tem vigor nenhum. Então ele foi dado o sangue do Novo Testamento para que ele pudesse vigorar. E isso está o quê? Aguardando, porque esse tempo que nós estamos vivendo, Deus parou de tratar com Israel diretamente e está tratando com esse tempo aqui com a igreja, que é a dispensação da graça da qual nós vivemos. Então, nova aliança é com eles, Israel, e não com a igreja. Embora estamos vivendo um tempo no qual tempo, olha que interessante, no qual tempo isso aqui era para estar aqui. Se o Senhor tivesse passado reto aqui, sem deixar esse tempo, o milênio já teria acabado há 1000 anos. Eles estariam vivendo na eternidade já há 1000 anos. Não é verdade? Então, quer ver? Eu estou dizendo isso porque, quer ver? 1 Coríntios 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso, com respeito a Israel, as coisas que sobrevieram a Israel, que ele vem falando, não murmureis, começa a contar o que se passou com Israel. E ele está dizendo que aquilo que sucedeu com Israel foram escritos e deixados para exemplo nosso. Nosso quem? Em quem os fins dos séculos têm chegado. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo está dizendo aí que nós estamos ocupando justamente o tempo que era chegado. Os fins dos séculos tinham chegado aqui. Entende? Então nós estamos ocupando um espaço do qual os fins dos séculos chegou. Já havia chegado aqui, né? Voltando tirando a dispensação da graça, colocando como estava aqui, os fins dos séculos tinham chegado já. Então Paulo estava vivendo um tempo que é o fim dos séculos. Ele já estava falando, nós
estamos vivendo no fim dos séculos. Inclusive, ele cita nas cartas dele sobre o tempo da nova aliança. Mas ele não está dizendo que a aliança pertence a isso, tá? Digo isso porque uma fala alemão enganou, porque aqui nesse trecho aqui ele está falando da nova aliança. Mas ele não está falando que é para a igreja. Ele está falando que nós vivemos nesse tempo, do qual esse tempo aqui era para estar aqui. Entende? Então, estou dizendo isso para não confundir também quando Paulo falar algumas coisas, porque ele está fazendo referência ao tempo que nós estamos vivendo. E, bom, então, voltando ao assunto, né? O Senhor aqui celebrou esse partimento, né, de pão, mas não era uma coisa nova para eles. Muitos pensam, quando o Senhor Jesus pegou aquele pão, eles não sabiam o que ele estava fazendo. Ele sabia, todos sabiam o que ele estava fazendo, né? E aqui sim, quando foi dado, aqui sim, na dispensação da graça, na igreja, quando Paulo trouxe isso, realmente, daí era um memorial para nós que nós nunca conhecíamos esse tipo de memorial. Esse memorial era o memorial deles. Podemos ler isso aí em Jeremias. Jeremias 16, 7, melhores textos. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Vemos que eles tinham, então isso que o Senhor fez aqui, com eles enquanto o Senhor estava vivo, não era pão, mas é pão mesmo. Então eles tinham esse memorial, dentre eles, no meio dos judeus, tinha um memorial no meio dos judeus, que quando eles iam comer suas refeições, eles, quando morria algum querido, eles partiam o pão em memória dele. Tomavam um pão e comiam em memória do querido, e tomavam um cálice, e passavam e tomavam entre eles. Então isso que o Senhor estava fazendo não era novo para eles. A diferença é que esse memorial era feito entre famílias, era uma coisa familiar. O que o Senhor estava fazendo era algo distinto, porque ele estava estabelecendo o memorial antes de morrer, porque normalmente a pessoa fazia por aquele que já tinha ido embora, um ente querido, que eles faziam isso aí. O Senhor estabelece esse memorial e mostra a eficácia dessa questão aí que dá do sangue agora, né? Ele fala o sangue da nova aliança, porque ele era o testador, né? Ele tinha que morrer para que o sangue da nova aliança pudesse ser derramado, e essa nova aliança, que vai ser vigorada no milênio, pudesse ter realmente a sua força. Então isso não era novidade. Agora que nós estamos falando aqui para nós, Coríntios 11, Paulo não estava emprestando lá dos judeus para fazer isso. Por quê? Porque o Senhor, que é o Cristo, o Messias, ele é aqui cabeça da igreja e salvador do corpo. É a mesma pessoa. E ele deu a Paulo esse mesmo memorial aqui, que ele tinha feito isso com os seus apóstolos ali, com os 11, para que nós fizéssemos isso em sua memória. Que a vida dele, que foi dada aqui para Israel, o sangue da nova aliança para Israel, é a mesma obra que foi dada para o gentio, ou seja, para a igreja. Né? Eu digo gentio, não é só o gentio, mas para a igreja, todos os salvos, todos são salvos por essa obra desse bendito Salvador, que é o Senhor Jesus, que é o Messias, o Cristo de Israel. Tá? Então, Paulo está trazendo que o Senhor recebeu, por isso que ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não é alguém poder falar, mas ele não estava lá, como é que ele recebeu do Senhor? Ele recebeu na glória, entende? Por isso que ele não estava emprestando, porque o Senhor deu lá na glória, ele deu esse dia, ele deu para ele esse memorial, que é o dia que ele foi traído. Por isso que fala,
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e ele lembra realmente desse dia aí. Então ele traz para nós que esse memorial, nós temos ele para nós como uma bênção desse Senhor que deixou o memorial para nós, para que nós celebrássemos em sua memória. E ele traz algo novo, né? Juntamente com isso, que é que aquele pão não era somente o corpo do Senhor, né? Ele, Jesus, mas também, enquanto ele estava inteiro, ele é uma memória do corpo de Cristo, que faz parte os santos aqui nesse mundo, né? Que daí é Coríntios capítulo 10, né? Vamos dar uma lida ali no capítulo 10, versículo 17, por favor. 1 Coríntios 10, versículo 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A gente vê aí que esse pão, ele foi um memorial também para nós, no sentido, nos traz a lembrança que quando nós vamos partir o pão, enquanto o pão está inteiro sobre a mesa, nós lembramos também que nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Isso eles não sabiam, isso não era isso, não acontecia isso em Israel. Pelo contrário, em Israel, eles tinham o templo, lá no santo, na sala ali, tem o santo e o santíssimo, né? O santos dos santos. Lá no espaço dos santos, do santo, tinha uma mesa chamada a mesa da proposição, que tinha pão lá também. Mas tinha o quê? Um pão? Quantos pães tinha lá, Vica? 12 pães. 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque Israel eram divididos em 12 tribos. Mas eles estavam ali diante do Senhor em uma mesma mesa, como sendo uma coisa só. Mas eram 12 pães. Então hoje nós temos o quê? 12 pães? Não somos de Israel. Nós temos um pão. Porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Um só pão. Então isso é algo novo aqui, tá? Na época da igreja, veio por Paulo isso. Então ele traz um memorial para lembrarmos do Senhor na sua morte e trouxe essa verdade do corpo de Cristo aqui nesse mundo, que somos nós. Por isso que é um erro se nós colocarmos no dia do Senhor, na ceia do Senhor, colocarmos metade de pão, né, um pedaço de pão, ou colocarmos 2 pães, está errado, porque é um pão só. E aí em Coríntios capítulo 10, nós vemos que ele inverte a ordem, ele fala primeiro do cálice e depois do pão. Por quê? Porque a base da comunhão é o sangue. Então Paulo, estou dizendo isso porque Paulo não errou nada. Aí tem que falar, mas por que ele trocou aqui? Ele não está trocando, ele está mostrando que o sangue derramado, né, ele deu comunhão, e a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão que nós temos, a base é o sangue que trouxe, né? Agora na ceia nós lembramos primeiramente do pão, porque o Senhor teve que morrer, ser partido, né, dar a sua vida. Não é partido no sentido dele, não foi partido, mas dar a sua vida para que o sangue fosse derramado. O que mais algo novo aqui? Corpo de Cristo, uma coisa muito importante. Então, bom, tudo é importante, né? Mas chamamento celestial, vocação celestial. Isso é muito importante. Israel, a vocação, a esperança deles
terrena, né? Terrena, é aqui na terra. Nós falamos lá sobre vida, a vida eterna deles, a vida relacionada à vida eterna, era a vida aqui nesse mundo. Porque a esperança, era tudo na terra. Aqui, na igreja, a nossa vocação é celestial. Nosso chamamento é celestial. E nós estamos e somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é o que é trazido para nós. Essas verdades que vieram, elas não tocam esse mundo. Tá? Hoje, o Senhor, a ação do Espírito Santo, nesse mundo aqui que ele foi dado para fazer uma obra, que é tirar dentro do mundo uma esposa para levar para o filho. Então ele está aqui nesse mundo trabalhando, preparando a noiva de Cristo para ser levada para que haja as bodas do Cordeiro. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Então ele está pegando do mundo e está colocando no lugar onde esse lugar não tem nada a ver com o mundo. São pessoas chamadas para tomar uma posição de toda a sua esperança, toda a sua vocação, todos os seus propósitos são celestiais. Porque nós vamos embora daqui, nós vamos sair daqui e não temos nada a ver com o mundo. Entende? Por isso que Paulo fala que nós fomos desarraigados desse mundo. Porque ele tira, é que nem quando você vai tirar uma planta, você arranca toda a raiz, arranca tudo, e você põe, ele sai dessa. Foi desarraigado desse mundo. Nós fomos desarraigados, nós não temos nada a ver com esse mundo aqui. Nós somos tirados e colocados numa posição celestial, já. Então, isso eu estou dizendo porque o homem fez com aquilo que Deus deu uma coisa terrena, uma religião terrena. Usando doutrinas de promessa, de lei, de tudo mais, para fazer de tudo aquilo que é celestial, coisa terrena. Fez da igreja uma coisa terrena. E ela não tem nada a ver com o mundo. Tudo está acima, está acima dessa correnteza desse mundo que vai ter o seu cumprimento. E nós estamos numa posição acima aqui. Isso é um privilégio para nós. Por isso que o cristão, ele não deve se meter em política, nesse curso do mundo, que ele não tem nada a ver com isso. Você não vota? Por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? Porque não tem nada a ver com esse mundo. Esse mundo está tudo contado já. Embora as pessoas achem que eles vão mudar o mundo. Não, mas nós precisamos fazer, nós precisamos mudar. Não vai mudar nada, não. Tudo que vai acontecer aqui. Então o cristão é tirado fora dessa situação toda para ele viver esperando o Senhor se manifestar da glória a qualquer instante, e nós vamos embora, não vamos levar nada desse mundo. Esse mundo vai ficar e vai continuar a correnteza dele aqui, Para onde? Para juízo. E não vai mudar nada. Entendeu? Tudo que vai acontecer do jeito que está escrito. Nós não conseguimos, irmãos. Nós, que eu digo, o homem, ele não consegue mudar nada. Ele pensa que ele pode mudar, mas ele não vai mudar nada. Entende? Tudo que está feito, está feito. Nós somos filhos adotivos. Adotivos? Não. Nós somos mais do que isso.
Filhos, Gálatas 4, versículo 5. A versão corrigida fala: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O Darby fala: para recebermos filiação. Filhos, não somente adotada, é como você pegar uma criança, né, e trazer para possuir da sua família. É você fazer dessa pessoa tornar-se filhos por causa de Cristo, né? A obra de Cristo nos capacitou a isso, nos fez isso. Nós somos filhos. Ao ponto tal que o amor que Deus tem por Cristo é o mesmo amor que Ele tem por mim, né? O mesmo amor com que Deus ama o Filho, Ele me ama a mim. A mesma posição que Cristo tem, eu tenho. Isso é uma coisa que, se nós tivermos realmente uma consciência do que é essa verdade, muita coisa mudaria em nós, né? Muita coisa mudaria. Conhecimento dessa verdade, que eu sou amado de uma forma tal que é o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, Ele tem por mim também, porque eu sou filho dele, igual a Ele. Esse é um privilégio que indizível, né? É o mesmo amor. Sabe? Vamos ler esse versículo do amor, ele fala no capítulo 17 de João. João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Nós estamos falando sobre esse curso, né, que está indo, que o homem pensa que ele vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Eu estava pensando naquele versículo de Apocalipse 9, né? Apocalipse 9, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquele momento. Mas aí ele fala, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Precisa falar tudo isso por quê? Porque não vai passar um minuto sequer de tudo que vai acontecer, nada vai mudar. O que está escrito, o dia, o mês, a hora, o ano, está tudo pronto. Ninguém vai mudar isso aí. Tá? Isso é muito precioso ao entendermos que tudo o que está escrito terá cumprimento. Não vai passar nada, não vai falhar nada, não vai mudar dia de nada também. Os dias estão contados. Não é verdade? Os dias estão contados. Não é verdade? Então isso é um privilégio para nós descansamos, principalmente nós, que nada temos a ver com esse mundo. Nós estamos aqui vivendo, nós vivemos no mundo, como o Senhor falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos vivendo um mundo mau, né? Um mundo mau, que é o mesmo mundo que crucificou o Senhor, é o mesmo mundo que nós vivemos hoje, não mudou nada. Então nós estamos o quê? Participando do mundo nos dia a dia, né? Trabalhamos, vivemos, estudamos, vivemos aqui, mas não somos desse mundo. Então toda a correnteza no mundo, o cristão não deveria participar. Então esse chamamento celestial é muito importante entender isso, não somente no envolvimento com as coisas do mundo, mas de fazer das coisas de Deus uma religião humana, terrena,
que é o que matou tudo no cristianismo, foi isso aí, né? Fazer daquilo que Deus deu uma religião humana. Aqui nessa terra, querer imitar, né? Arrastar, por assim dizer, arrastar o judaísmo aqui para dentro para fazer igual. É o que o homem fez. E está errado. O corpo de Cristo é um que está separado somente por localidades. A igreja de Deus que estava em Corinto, que estava em Éfeso, que estava aqui, eram os cristãos. Só que todos eram o corpo de Cristo. Todos tinham comunhão. Né? Então isso seria o que deveria ser no tempo que esse povo estaria esperando o Senhor. Só isso aí. Viver essa bênção, né? Essa verdade. Só que o homem, como sempre, né? Deus dá uma coisa para ele joga no chão, vai pro chão. E então isso é uma das coisas também que vieram por Paulo, né? Então, o arrebatamento, né, que é a esperança celestial, corpo de Cristo, a igreja, enfim, todas essas verdades que pertencem à igreja, e no dia do arrebatamento, essas coisas vão deixar de existir. Só esse curso que nós falamos ontem, né, o curso dessa falsa igreja, que vai continuar no curso que realmente ela está, o nível do mundo. O nível que ela está, ela vai continuar, porque ela está na enxurrada desse mundo aqui, que vai entrar para a grande tribulação. Em Apocalipse fala, e caminha para a perdição, para a destruição da falsa igreja. Né? Você lembra desse versículo? E caminha para a destruição. Ou seja, está indo e vai caminhar para a destruição. Porque está nesse mundo e vai continuar. Então tá bom, se Deus quiser a gente continua.